Olá, mais uma vez aqui estamos para o nosso programa O Café com José. O meu nome é José Bernardo e vamos começar pelo seu Café com José. Vamos começar com o café. Como sabem, este é um programa em língua portuguesa e começámos em 2018 e, portanto, é o nosso sexto ano. É um prazer estar aqui convosco e aqui vamos começar mais outro. Vamos fazer uma recapitulação daquilo que falámos no anterior programa, ou na anterior mensagem, portanto, foi sobre um novo começo, e portanto, esta mensagem de hoje é o título A Certeza, ou de estarmos seguros da nossa salvação. E vou começar a ler na Epístola de São João, no capítulo, na primeira Epístola de São João, no capítulo 5 e nos versos, posso começar do 9 ao 13 para começar. A Bíblia diz, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus consiste naquele que ele deu do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si o mesmo testemunho de Deus. Quem não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no seu testemunho que Deus deu do seu Filho. E o testemunho é este: Deus deu-nos a vida eterna, e a vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Palavra do Senhor. E portanto, como eu li aqui na primeira epístola de São João, temos a certeza que quando estamos salvos, que vamos para o céu, é precisamente o ponto desta mensagem. Portanto, o título é a certeza. Deus está sempre em controle, quer do céu e da terra, em todas as circunstâncias, e portanto, e porque a palavra de Deus é verdadeira, podemos ter a certeza da vida eterna, porque isso é que nos diz, como naquela passagem que eu agora acabei mesmo de ler. E não só ter a vida eterna, como também a vitória sobre o pecado e, portanto, ter um novo propósito de vida quando no momento em que somos salvos. Pela fé podemos certamente saber o nosso eterno destino, exatamente o que eu disse, com Deus. E, portanto, o primeiro ponto desta mensagem é a garantia. Muitas pessoas dizem que têm a certeza, talvez sim ou talvez não, que se vão para o céu. Portanto, é uma das perguntas que eu, por vezes, faço a muita gente. Muitos dizem que só sabem mesmo quando lá chegarem ou têm esperança. Um número de respostas muito, mas a Bíblia diz que podemos ter a certeza. E, portanto, muitas pessoas dizem que um dia irão, mas São João na sua primeira epístola diz que isto é certo e, portanto, ele diz no último verso que eu li, disse, escrevi-vos isto para saberdes que tendes vida eterna, vós que crerdes no nome do Filho de Deus. Portanto, aqueles que creem nele, portanto, têm a vida eterna. A vida eterna é baseada em, portanto, em factos. Precisa um bocadinho de mar de café para limpar a goela. Portanto, a vida eterna não é baseada em sentimentos, mas em factos. Podeis saber que tens a vida eterna se acreditares, portanto, na verdade revelada através da palavra de Deus. A Bíblia diz-nos, noutra passagem, nos Efésios, diz: foi nele que vós, também depois de teres ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual acreditaste, foste marcados com o selo do Espírito Santo. Portanto, o selo que marca o crente e porque que tinha sido prometido, como diz, e o qual é o penhor da nossa herança enquanto esperamos a completa redenção daquele que Deus adquiriu para louvor da sua glória. Isto quer dizer, portanto, o Espírito Santo é o penhor, ou como o selo, que nos garante que já somos filhos de Deus e, portanto, como diz que quando compramos uma casa temos que pôr o dinheiro em baixo, como aqui se costuma dizer, e, portanto, a casa não é nossa, mas temos já algo parte, portanto, e é precisamente o que esta passagem quer dizer. Quando temos o Espírito Santo, ele, portanto,
marcados com o selo do Espírito Santo que tinha sido prometido, o qual é o penhor, aí está, o penhor, aquele que se põe embaixo da nossa herança, enquanto esperamos a completamente redenção, e aquilo, portanto, a redenção completa é só quando esta lá a vida terminar ou o Senhor vir antes disso acabar, portanto, que como Ele ter um corpo que foi o que ressuscitou dos mortos, portanto, essa que será a última a glorificação do corpo que está, portanto, quando esta vida acabar. Porque este corpo aqui que sabemos que vai decair portanto, vai decompor mas portanto, o novo corpo um corpo como Jesus, quando ressuscitou, porque ia por portas sem abrir, portanto, é completamente diferente. E é isso que, portanto, diz nesta passagem, que iremos ter um dia e depois já não é completo, seremos completos nessa altura. Pois não se tende a certeza se sois cristãos, tendes de perguntar a vós mesmos se realmente vos entregaste a Cristo, portanto, se sois realmente crentes, porque isto é uma certeza dada-nos pela palavra de Deus. Uh, Pois isto é verdade pela fé, não para o se sentimos ou não, isto, portanto, realmente são filhos de Deus e, portanto, sois filhos de Deus, porque é o que nos diz a Bíblia. Também começam no modo de vida, portanto, como eu me referi na última mensagem, se alguém está em Cristo é uma nova criação, passou o que era velho e tudo começa a ser novo e, portanto, no momento em que somos adquiridos ou, portanto, acreditamos né, e somos salvos, portanto, tudo começa uma vida nova, portanto, isso foi tirar diz na Epístola aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que diz precisamente isso. A certeza da nossa relação com o Senhor é uma promessa, mas também um novo modo de vida. Nós construímos a nossa confiança e garantia, portanto, em quê? Na palavra de Deus e, portanto, na, na provisão de Cristo, portanto, que pagou pelos nossos pecados. Jesus prometeu que se permanecermos na minha, ele disse, se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade libertar-vos-á. Qual é a liberdade? A liberdade através da sua palavra e a liberdade que é ele mesmo próprio é que nos revela, portanto, isso é que nos liberta. Por aí ele também disse, que se estão lembrados, quando Pilato lhe perguntou, Jesus disse, eu venho dar testemunho da verdade, e Pilatos perguntou-lhe o que é a verdade. Portanto, a verdade é ele próprio, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, portanto, ele próprio é essa verdade que ele que diz aqui na sua palavra. Jesus também disse, permanecei em mim, portanto, este é um grande ponto, um verso tirado da epístola, desculpem, do Evangelho de São João. Ele diz, Jesus também disse, permanecei em mim e eu permanecei em vós. Como a vara não pode dar fruto por si mesma, se não estiver na videira, assim acontecerá convosco, se não estiveres em mim, porque sem mim nada podereis fazer. Portanto, ele diz, se nos estivermos ligados a ele, como a vara está ligada à videira, que recebe a vida, assim também, se nós recebemos a vida dele, começamos a secar como as varas que secam. É precisamente o ponto que ele nos quer explicar. E para concluir esta mensagem, fazer um resumo ligeiro, a última parte é a proclamação da Boa Nova, do Evangelho, e, portanto, Jesus disse aos seus discípulos para irem anunciar por todo o mundo que Ele pagou pelos nossos pecados, portanto, a mensagem de salvação, e todo aquele que nele acredita viverá eternamente. É uma das promessas, e eu aqui quase sempre cito essa passagem no capítulo 14 do Evangelho de São João, que diz, eu vou e vou preparar um lugar para vós, e onde vós estiverdes, também eu estarei, portanto, esse lugar é o céu. Ele disse, portanto, prometeu isso aos seus discípulos, e nós somos os seus discípulos, obviamente. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, provou que ele próprio é Deus e pode perdoar os pecados. Ele mesmo disse,
por isso é que o acusaram de blasfémia quando disse que ele tinha poder de perdoar os pecados na terra. Portanto, nenhum homem em todas as gerações que passaram, desde o Antigo ao Novo Testamento, nunca fez tal crédito, pôs esse crédito a si próprio que podia perdoar pecados, porque esse é um atributo que só Deus pode fazer e, portanto, ele revelou-se a si próprio como sendo Deus. Pois se nós pormos a nossa fé, portanto, ou a nossa confiança nele, não só nos perdoa, como também, como também começaremos uma vida nova, como eu me referi. Como sendo ele o nosso guia, como discípulos, é aquele que temos que o seguir, portanto, ele é o guia-nos e, portanto, chama-nos para o seguir, ou isto é, para o ser seus discípulos e o seu exemplo da sua e também pois aprendemos com ele como foi a sua obediência e o serviço quando ele especialmente no seu público ministério desses 3 anos que ele viveu entre os seus discípulos e portanto o seu público ministério. O seu exemplo da obediência e serviço ele próprio diz no Evangelho de São Marcos, ele diz porque o Filho do Homem não veio também não só veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Portanto, isso são as palavras que vieram pela sua própria boca, que ele não veio só para servir, que não veio só para servir, mas também para dar a vida como resgate e foi precisamente aquilo que ele fez há cerca de 2000 anos atrás. Fazer uma ligeira recapitulação, portanto, desta mensagem, o que eu disse, que temos a certeza que teremos a vida eterna. O que é que nos dá a certeza? A palavra de Deus. Como eu li nesta passagem do primeiro Epístola de João, como na primeira capítulo da Epístola aos Efésios e mais, e portanto no Evangelho de São João e os outros, que revelam, mas isto por si próprio diz mesmo que podemos, como li, ter a certeza de ter a vida eterna. Nunca quero acabar nenhuma mensagem sem vos convidar a ter uma relação pessoal com o nosso Jesus Cristo. O que se tem que fazer? Não se pode. Primeiro temos que se arrepender, porque Ele veio pagar pelos nossos pecados, como eu disse nesta mensagem, e temos que arrepender-se. Por isso é que Ele veio, para nos livrar da separação para a eternidade. Por isso é que João diz que se acreditares, tens a vida eterna. Para isso temos que nos arrepender e dizer ao Senhor: vindo à minha vida, eu sou um pecador, perdoai-me meus pecados, eu quero ter uma relação pessoal nesta vida e quando esta vida acabar, ter um lugar no céu onde vós prometeste que ides preparar um lugar para nós. Quero aqui também orar para, especialmente, portanto, a guerra que se alastra na Ucrânia entre a paz entre a Rússia e a Ucrânia, e para aqueles que faleceram, que Deus tenha que misericórdia deles e tenham lugar no seu reino eterno. Também para esta nação, para Portugal, para o presidente aqui dos Estados Unidos todas as branchas do governo, como o Senado, o Congresso, a Câmara dos Representantes, os governadores dos estados, os autarcas das cidades das localidades e, portanto, todos aqueles que exercem público serviço, tal qualmente a polícia, os bombeiros, e aqueles que ainda hoje se dedicam em favor daqueles que estão contaminados com o vírus, que já há tantas variedades do vírus do corona e outras variantes, e que, portanto, põe a sua vida em risco para defender aqueles que estão doentes ou que portanto, precisam de ajuda e aqueles, portanto, que Deus os proteja com a sua mão, que nos deixe, portanto, apanhar a doença e, portanto, poderem exercer o seu trabalho. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Portanto, espero que estar outra vez com outra mensagem em português e inglês na próxima semana. E até lá, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
My name is João Bernardo, and we are here again in the São Paulo Church in Brookfield. And we have another message in Portuguese and English. And my name is João Bernardo, and we are here since 2018. This program is in Portuguese and English, and the center of the program is God's Word, and to proclaim for the people to come to the knowledge of our Savior, our Lord Jesus Christ, and for those who build that they have already a foundation to build in that foundation their faith, and that's the purpose we do this. The last program we did, we talk about the new beginning. Was the title of the message, and we talk was like this a brand new year, so everything was a new beginning. We speak about that today. For today, we're gonna talk about the title of the message for today is assurance. This message was taken from the first epistle of John. So I'm gonna read a few verses, and this is the base of the message for today, and it's from 1 John chapter 5, verse 10 to 13. Verse 10 says, "Those who believe in the Son of God have the testimony in their hearts. Those who do not believe in God made them a liar by not believing in the testimony that God has given concerning His Son. And this is the testimony. God gave us eternal life, and His life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life." The word of the Lord. As I read in this passage of scriptures, very clearly he said a lot of people we talk about, are you sure you go to heaven when you die? I'm not so quite sure, I just find out when I get there. Yeah, the answer is not too bad, but the God's word is very clear. He revealed to us, you have that assurance, and you know why, because He revealed através the written word, the scripture. As I mentioned, the title of this message is assurance. God is in control of all circumstances of heaven and earth, and because God's word is true, you can have that assurance of eternal life and victory over sin, and by faith you can be certain, like have a certainty of our eternal destiny with Him, with God, of course. The first point of this message is, it. Some people hope they will be given eternal life, as I touched already. John says that we know you have it, so he gives that assurance to us. The Bible says, I write this thing to you, the last verse of that, who believe in the Son of God, so that you may know, is a very clear, straightforward, so that you may know that you have eternal life. So John, right away, attached to this verse, you can have that assurance. But not only them, there's more through all the Bible, and we have a few more for today. This is true either we feel close to God or distant from Him. A lot of people, they believe that if I feeling alive, you think you are more saved or less saved, but the faith is transcend our feelings and circumstances. Eternal life is not based on feelings, but in the facts. And you can know if you have eternal life, you believe in the truth of written in God's word. The Bible says in Him, it is from Ephesians, you too are chosen when you are heard the good tidings or the gospel or the good news of salvation, the word of truth, and you believe it, you are sealed, marked with the Holy Spirit, who has been promised. Only you believe you are sealed with the Holy Spirit. And He said, this is the pledge of our inheritance to redemption, against the redemption, as I said, of the people God has made His own,
to the praise of His glory. So the Holy Spirit is like the down payment of the house. So when you have the Holy Spirit, as Jana, you know, so you have already, like you, when you buy a house, you make the first payment, and the house is not yours yet, but you are in the house, and you also, in the future it will become your house. And this is a example like the Bible says in Ephesians, like our pledge of our inheritance. So the full inheritance you just receive on this life ends, and or our Lord returns. So you gotta have a resurrected body like our Lord Jesus. His body we have here is decay, is not gonna go to eternity. But our Lord, when He resurrect from the dead, is He eat fish. It was a few things. So you go through doors without being open. So it was a kind of different body. That's exactly what I'm talking about. If you lack assurance, sometimes assurance, you either you are a Christian or not. A lot of people they have that paradox. If yes, but if you honestly commit your life to Christ, you really doesn't matter you feel or not. You are a child of God, and you know by faith. You know all through the Bible, or whatever you get from the Lord, He is by faith. And He said, and in the book of Hebrews, you know, without faith it's impossible to please God. So everything you receive from the Lord is by faith, and the provisions always is in this promise, you know, in the promise of the word, like the promise of salvation was, but that's an unconditional promise, and the Lord promised those who believe in Him, and they confess with their mouth He is the Savior, so they can have eternal life, like John, that passage of Scripture I read from the first epistle of John. The second point of this message is a way of life. So when you become a believer, so God given like a new beginning. For instance, come to my mind that the passage in 2 Corinthians 5:17, the Paul says if you are in Christ, you are a new creation. Whatever was old pass away, and everything starts new. Like so that's a new journey with the Lord, and a new beginning when you become a believer. And the assurance of our relationship with God is a promise, and also is that new way of life. And we'll build confidence by trusting in God's word and in the Christ provision for sin. Jesus promised again, if you believe according to my teaching, you are truly my disciples. Then you will know the truth, and the truth shall set you free. From the Gospel of John. And He also said, live on me as I live in you. No more than a branch can bear fruit for itself apart from the vine, neither you can bear fruit apart from me. It's again, you know, He say, John said in this gospel basically the same thing He said in the epistle, you know, apart from Him you can bear any fruit, you know, to be on Him, you know, you gotta be saved, and to bear fruit you gotta, like the branch you gotta be in the vine. That's that metaphor our Lord explained to us and like I said, live on me as I do in you. And so that's the promise. And this not only we start a new way of life, but the only way you to have that personal relationship with the Lord, you know, all along the way, not only gotta abide in Him, abide in His teachings, and be His disciple. So is the main request is what is a disciple? A disciple is one who follow Him, and Jesus is very clear in the gospel. He said, if you want to be my disciple, you gotta deny yourself. You know, put everything is a wall or a block between my relationship with you and me. So that will become an idol that hinders our relationship. So to be truly my disciple, you gotta be
even and anything can be in the way. That's exactly the point. Doesn't matter whatever it is. That's the point. Our Lord, even in the use hyperboles, that's me. No, sometimes to make the point, use that kind of language in the, especially in the Gospels. The conclusion of this message. The proclamation of the good news, that's exactly what we do here, the proclamation of the gospel, the evangelion, whatever, as you like. Jesus told his disciples to go into the world, telling everyone he was the one who paid for their sins. And that who believe in him, he can be forgiven and have eternal life with God, exactly John telling this epistle. When Jesus rose from the dead, he proved that he was God. Even in this public ministry, a few times when he was inquired by the Pharisees and the Sadducees, he told, I can forgive sins. That's why they call them blasphemy, because very clear they know only God can forgive sins. No man can forgive. And Jesus to make a claim like this, only or he's crazy or he's God, because no other man such a claim in the not only to forgive sinners, but he tell them he was bigger than the temple. He's somebody higher than temple. So, higher than temple was only God too. Was another shocking claims of our Lord. When Jesus rose from dead, as I mentioned, he proved that he was God, that he could forgive sin, and that he was the power to change our lives, to transform our life. We have no power to try. A lot of people, they try, like every year, it's like a forever trying, every new year, the resolution is, but we have no power. Why? Because we try change from outside in, and the real transformation gotta come from inside out. Or that's mean that transformation gotta be a work of the Holy Spirit when you become a leader in the elders. And we have even we have no power not only to change the other people, but ourselves. You need God to transform us, and you gotta allow Him to work in our lives. It's not easy sometimes, but it's the way He operates, from inside out, not from outside in. By trusting in Christ for forgiveness, you can begin a new life, as I mentioned. Jesus as our guide, or we gotta follow as a disciple. He gave as his example in this public ministry about not only his obedience, even to the point of that, the death of the cross, but the way he served the people. You don't see Jesus angry or the crowd. Yeah, was with the Pharisees and said, because those they are the ones, they knew the law and they misrepresent God, but his compassion, his mercy for all kind of sinners. And he said one time when he went through that area of Jericho, when for instance Zacchaeus, that tax collector, he climbed a tree, and Jesus called him by name and says, Zacchaeus, come down off the tree. I want to stay in your house. So Zacchaeus was changed right away, and he revealed again more money, maybe stored from the taxes, he worked for the Romans. That's why it was a despised job. He talked about he restored, and when Jesus, he said, for the same thing, for I, the Son of Man, come not to be served, but to serve and give a life as a ransom for man. Jesus not only come to be served, he should serve because he's God himself, but to become a servant, and as I mentioned, to the point, he goes to the lowest. That's why the Lord God is ultimate to highest of highest, because it was the way I always in the Christian life is the way down, and Jesus exactly did that. He was lower to the point of that, and the God highly exalted them. And this was the message for this week. And I don't want to finish any of message. Doesn't matter in Portuguese or English. To invite you to have a personal relationship with our Lord Jesus Christ. He came, as I mentioned all the time, 2,000 years ago. The purpose
was to die, and because we can save ourselves, as I mentioned, and he needs somebody to atone for our sins. And he did this job about 2000. When he died, by his blood, his precious blood, was that without the shedding of blood, there was no forgiveness of sins. That's why he must give his life no other way for you and I to get to heaven. And when he asked him, Lord, forgive me, because you paid the penalty, forgive all my sins. I want to have a personal relationship in your in this life, and when this life one day ends, we never know when. I want to have a place in heaven, as you promise you prepare for those who believe in you, those who follow you, and I pray like this, Lord Jesus, come to my life. I know I am a sinner. Forgive my sins, and I want to have eternal life. Also, I want to pray for this war. It still goes in Ukraine, between Ukraine and Russia, and I pray, especially for those innocents they die along these months of war, and God be merciful on them, and those they fight and have a place in this eternal kingdom. Also for this country, for the present, and those who are in public authority. The Bible is very clear to pray for that people, the present, all the branches of the government, the Senate, the Congress, the House of Representatives, and the governors of the states, the mayors of the cities, the first elect men of the towns, and the police, firefighters, all they exercise authority over us. Also for those they still working in this pandemic, it never ends, the virus and the variants of the virus. The Lord protect them, give them His shield to protect them. Those they put their lives in the daily basis to help those, and those they go not only the sick but those really need care in this area. And this was the message for this week, and we'll come here again with next week a message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.